Bom, pessoal, então é o seguinte, se a gente tem nossa primeira parte do conteúdo, né, de lógica, ele fala sobre proposições e esse primeiro exercício aqui pede para a gente identificar quais são proposições, quais não são e caso sejam, se elas são verdadeiras ou falsas. Vocês lembram qual é o conceito de proposição que a gente deu na aula? Proposição é o seguinte: é uma afirmação, certo? Você vai ter uma sentença afirmando, né? E que ela pode ser, ela precisa ter sujeito e predicado, tá? E ela não pode ser interrogativa e não pode ser exclamativa, né? Ela tem que ser uma afirmação com sujeito e predicado e que possa ser averiguada como verdadeiro ou falso, ok? Isso é uma proposição, é uma proposta, né? Proposição vem de proposta. Vocês verem na aula, algumas vezes eu falei preposição, depois que eu estava editando eu vi, mas daí não, é proposição. Eu até escrevi errado algumas vezes lá, mas é proposição, vem de propósito, fazendo tô propondo, né, uma sentença, uma afirmação. Então olha só, quais das sentenças são proposições? Caso sejam, quais são verdadeiras? Eu separei algumas delas aqui, o que a gente vai fazer? A gente tem a letra A. Quer entrar? Entre, mãe. A Maria é minha gatinha. Olha só que interessante. Aqui é bom que vocês começam a perceber as analogias entre sentenças matemáticas e uma sentença falada. É interessante a gente pensar que, por exemplo, o próprio livro Princípio de Newton praticamente não usava equações e ele descreveu todo o cálculo sem usar esse tipo de notação. Então a matemática, ela é uma comunicação, certo? Então, por isso que tem bastante analogia com o português. É uma linguagem através da qual a gente comunica soluções, comunica problemas e comunica soluções que muitas vezes são aplicadas às ciências naturais, ok? Mas que pode ser aplicadas a outras áreas também, né? A ciências econômicas, ciências sociais, mas ciências naturais. Então a gente tem que pensar nisso daqui como uma comunicação. Quando eu vejo uma equação assim, o que ela está dizendo? 5 vezes 4 é igual a 20. Então a gente lê isso daqui como 5 vezes 4 é igual a 20. Ok? Quando a gente analisa essa solução, essa frase por extenso, a gente consegue identificar os elementos que avaliam se ela é uma proposição ou não. Então, olha só. Claro, você pode ler e perceber, mas quando a gente pensa nela por extenso, fica claro que a gente tem sujeito, ó, 5 vezes 4. Né? A gente pergunta quem e depois o que. Né? Então 5 vezes 4, aí a gente tem é igual a 20. Então tem sujeito e predicado. Beleza. Ela é interrogativa? Não é. É exclamativa? Não é. É uma afirmação. Ok. Eu posso dizer se isso é verdade ou falso? Eu posso dizer se é verdadeiro ou falso. Certo? E no caso, a gente sabe que 5 vezes 4 é igual a 20. É verdadeiro. Ok? Então, além de ser uma frase afirmativa com sujeito e predicado, a gente ainda pode verificar que é verdadeira. Então ela de fato é uma proposição e já temos aqui a afirmação de que ela é verdadeira, ok? Então notem como a matemática ela é uma linguagem de comunicação. Tá? É muito importante que vocês percebam isso. Aí a gente vai para a próxima aqui, né? 5 menos 4 é igual a 3. Então a gente faz de novo. 5 menos 4 é o sujeito. Cinco menos 4 é o sujeito. Aí a gente tem é
igual a 3. Então, basicamente, ó, tem um sinal, né, de igualdade ou desigualdade, né, e ele que vai dar o sujeito sempre que está à esquerda, e aí o sinal e mais o que está à direita como predicado. Ok? Então a gente tem o sujeito e o predicado, e a gente pode afirmar se ela é verdadeira ou falsa. Então é uma proposição, tá? Ela é uma proposição. No caso, a gente sabe que 5 menos 4 é 1. Então a gente sabe que essa daqui é falsa. É uma proposição falsa. Ok? Aí a letra C. 2 mais 7 vezes 3 é igual a 5 vezes 4 mais 3. E agora, como é que a gente verifica se ela é verdadeira ou falsa? Então, vocês têm que lembrar da ordem das operações. Existe uma hierarquia nas operações matemáticas, não pode esquecer disso. E aqui a gente vai verificar se o lado esquerdo é igual ao lado direito. Tá? É muito importante que vocês entendam o que é essa relação de igualdade. Pode parecer trivial, mas muita gente não presta atenção nisso na hora de resolver questões em provas e começa a usar símbolos que são, por exemplo, implicações. Tá? Muitas vezes o pessoal faz uma integral, coisa, e faz em vez de pôr um igual, põe uma implicação. E está errado. Tá? Então tem que cuidar na comunicação matemática. Você vai lá, aqui está dizendo que é igual. Né? A relação de igualdade é porque é absolutamente igual, no caso, numericamente, certo? Se fosse um vetor, todas as componentes teriam que ser iguais. Se fosse uma matriz, todos os elementos da matriz teriam que ser iguais. Essas são as relações de igualdade. Né? Aqui a gente está trabalhando com números reais, mais especificamente números inteiros. Então a gente vai simplesmente realizar as operações. Nesse lado aqui, como é que a gente faz? A gente vai primeiro fazer o 7 vezes 3, por causa da hierarquia. Então a gente tem aqui, ó, 7 vezes 3, 21, mais 2, 23. Então aqui, ó, 21, certo? Então aqui a gente tem 23. Isso no lado esquerdo. Aí agora a gente vai ver no lado direito. No lado direito a gente tem 5 vezes 4 mais 3. O que a gente faz primeiro? Multiplicação. 5 vezes 4, 20. Mais 3, 23. Ok? Então, olha só. Além de ser uma proposição, porque tem sujeito e predicado, certo? Ela não é uma exclamação e nem uma interrogação. Ela não é uma sentença aberta, ok? Ela é uma afirmação. E ela é verdadeira. Então ela é uma proposição verdadeira. Ok? Então vocês vão escrever aqui, ó. É proposição verdadeira. É proposição verdadeira. Tá? Então tem que justificar esses passos. Aqui a gente está mais verificando, né? Mas basicamente o que eu escreveria aqui, né? É proposição e é verdadeira. Ok? Vocês viram como a própria resposta também é uma proposição? Ó, é uma afirmação. Né? A sentença é uma proposição. Né? A sentença é uma proposição. Então tá aqui, ó. A sentença é o sujeito. É uma proposição, é o predicado. E eu posso verificar se ela é verdadeira ou falsa. Então a própria resposta também é uma proposição. E é verdadeira. Na verdade aqui a gente tem é uma proposição com um predicado composto, né? Ela é proposição e é verdadeira. Ok? Então é uma conjunção de proposições.
A sentença é uma proposição, a sentença é uma proposição verdadeira, ok? Agora a gente vem aqui para baixo, letra G. 3 mais 4 é maior do que 0, certo? Então, a gente sabe que 3 mais 4 é 7, é maior do que 0, né? É proposição verdadeira. Lembrando que o valor lógico sempre pode ser ou verdadeiro ou falso. E aí, por último, a letra H aqui, ela mostra o seguinte: 11 menos 4 vezes 2. Isso é uma sentença, mas ela não é uma proposição, porque ela não tem predicado, certo? Ó, é só a gente ver aqui, ó. Então eu vou colocar entre aspas a frase, né? 11 vezes 4, aliás, é menos 4. Vezes 2. Ok? Cadê o predicado? Como é que eu posso verificar se é verdadeira ou falsa? Então, né, não é proposição. É engraçado, mas a frase não é proposição é uma proposição. Porque a gente tem um sujeito oculto, né? A sentença não é proposição. Não é proposição, é o predicado com o sujeito oculto. Mas ela é uma proposição. Então toda vez que a gente dá a resposta para um problema matemático, a gente responde ela com o formato de proposição. Ah, a resposta é x igual a 8. X igual a 8 é uma proposição, ok? E eu posso verificar se é verdadeiro ou falso. Então, basicamente, a gente tem quando a gente começa com noções de lógica, a gente chega nesse tipo de problema aqui, né? É importante entender muito claramente isso, porque isso vai ajudar muito vocês em disciplinas, como eu já falei, de cálculo, de álgebra, que demandam resoluções, né, mais complexas, né? Então você vai ter um problema, você vai ter que comunicar a solução dele de forma coerente, adequada e descritiva, ok? A gente vai ver vários exemplos disso mais adiante. Então esse outro problema ele pede o seguinte: qual é a negação de cada proposição e quais são as negações, quais dessas negações são verdadeiras? A gente tem que lembrar que a negação, né, quando a gente tem uma proposição P, até eu vou anotar aqui, ó. A gente tem uma proposição P, a gente vai dizer a negação como sendo, coloca um tiozinho P. Eu estava vendo uma aula, acho que eu chamei de asterisco P e escrevi tio. Vai dar uns problemas na cabeça do professor às vezes, tá? Mas basicamente é essa notação, tá? A gente tem então a proposição na letra A, ela nos diz que 3 vezes 7 é igual a 21. A gente já sabe que isso é uma proposição e a gente já sabe avaliar se ela é verdadeira ou falsa, ok? Então a gente vai partir dessa aqui, ó. Eu vou considerar essa aqui como sendo a proposição P, tá? E eu vou escrever a proposição P é verdadeira. Por que eu vou fazer isso? Porque a negação precisa inverter o valor lógico. Tá? Isso é a ideia de negação. Então, quando eu digo, eu tenho que fazer o oposto, né? 3 vezes 7 é igual a 21. E a gente sabe que essa é uma afirmação verdadeira. Qual que é a negação de 3 vezes 7 ser igual a 21? Então, o igual a negação mais óbvia é o diferente de, ok? Então, aqui a gente tem o igual a gente vai transformar em diferente de. Então eu vou pôr aqui, ó, 3 vezes 7 é diferente de 21. Se vocês escreverem isso por extenso, vai ficar mais claro ainda, ok? Mas aqui, para fins de a gente treinar, né, as negações, aqui já é o suficiente. Beleza. 3 vezes 7 é diferente de 21? Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é falso.
Então a gente tem que a negação de P é falsa. Beleza? Então isso é uma condição, tá? Para que notem que ela é uma condição para que seja negação, mas não é toda afirmação que vai ser negação. Negação é bem específico. Igual a negação de igual a é diferente de. A negação de diferente de é igual a. Certo? Então tem que lembrar disso aqui. Da mesma forma que nessa letra B, ó, a gente tem um diferente de. A gente vai fazer a negação fazendo igual a, ok? Então a negação é 3 que multiplica 11 menos 7 é igual a 5, ok? Só que a gente vai ter que analisar os valores lógicos. 3 vezes 11 menos 7. Como é que é a hierarquia? A hierarquia das operações algébricas, né, da álgebra, as operações aritméticas, né? Elas são multiplicação e divisão, independente da ordem, e daí você tem soma e subtração também, independente da ordem. Só que aqui a gente tem uma quebra de hierarquia que é o parênteses. Então a gente sempre vai fazer primeiro o que está dentro do parênteses, tá? Então quebra a hierarquia. A gente põe 11 menos 7. O 11 menos 7 aqui vai dar 4. Certo? Então aqui a gente tem um 4. Eu vou fazer um rascunho aqui. E aqui a gente tem 3 vezes 4. 3 vezes 4 é diferente de 5. Ok? Então eu estou fazendo esse rascunho só para a gente ter a verificação, né? Ficar mais claro. A gente verificar que P está afirmando que 20 é diferente de 5. E é verdadeiro. P é verdadeira. Porque de fato 20 é diferente de 5. Beleza? Então o lado esquerdo é 20, é diferente do lado direito. Agora a gente está fazendo uma negação. A negação é, se eu disse que o lado esquerdo é diferente do lado direito e isso é verdadeiro, se eu disser que o lado esquerdo é igual ao lado direito, essa daqui, a negação dela, né, é falso. Porque não tem como ser diferente e ser igual ao mesmo tempo, ok? Essa é a lógica. Até aqui, beleza? Agora a gente vai ver outra, que é a raiz de 2 é menor do que 1, ok? Raiz de 2 é 1,41, é um número irracional, ele tem uma sequência numérica infinita, certo? Né, que não se repete, é um número irracional. Mas a gente sabe que ele é maior do que 1, é 1,4142, alguma coisa assim, beleza? Então quando a gente analisa essa proposição aqui, a gente sabe que P é falsa. Ok? Então, obviamente, a negação precisa ser verdadeira. É tipo um avaliativo. A gente vai avaliar. Olha só. Qual que é a negação de... Aqui eu tenho que prestar atenção. Ó. A negação de igual a é diferente de. A negação de diferente de é igual a. Beleza? Qual é a negação de menor que? Então, raiz de 2 é maior do que 1. Só que tem mais uma, que é o igual. Ela pode ser... A negação de ser menor do que é o oposto. Qual é o oposto de ser menor do que? Se ela não é menor do que, ela vai ser maior ou igual. Ok? Então tem isso, tem que tomar cuidado. Menor do que, maior ou igual a. Ok? Porque é uma inequação, certo? É uma desigualdade aqui. Então, o oposto é uma conjunção entre uma desigualdade e uma igualdade. Tá? Então, e esse raiz de 2 é maior ou igual a 1?
sim, ela é maior, né? Na verdade é né? Ou, é maior ou, então é uma disjunção, não é uma conjunção, é uma disjunção, certo? Maior ou igual a, então uma disjunção dessas duas afirmações. Então, a negação de P é verdadeira. Quais negações são verdadeiras? Por enquanto, das que a gente fez, a F é verdadeira. Aqui, ok? E a última, né? menos 4, certo? É maior ou igual a 7. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado com esse jogo de sinais, porque o menos 4 pode não parecer, mas é uma multiplicação. Menos 4 é uma multiplicação entre um número que está oculto e o menos 4. Quem que é o número oculto? É o menos 1. Então ela é uma multiplicação entre o menos 1 e o menos 4. O menos sozinho é o menos 1 oculto. Quando não tem nada, sempre tem um 1. Sempre há um número 1 multiplicando qualquer coisa. Tem um número 1 multiplicando eu, tem um número 1 multiplicando você, tem um número 1 multiplicando cada um desses caras aqui, né? Só que a gente não vê. Ele está oculto. Certo? Só que quando tem um menos, né? Ele deixa semi-explícito 1, que na verdade é um menos 1. Então olha só, o que acontece com o menos 4? Lembra, menos com menos? Aí vem o jogo de sinais na regra da multiplicação. O jogo de sinais ele diz o seguinte: sinais iguais, né, dá mais. Sinais diferentes dá menos. Então, mais com mais dá mais, que é o caso que tem aqui, ó. Aqui tem 1 mais 3 vezes mais 1, né? É oculto, mas está ali. Tem que lembrar disso. E aqui nesse caso a gente tem menos com menos. Menos com menos vai dar mais. Então, menos com menos vai dar mais. Esse aqui é o equivalente, né, a gente dizer que menos 1 vezes menos 4 é equivalente a dizer que 4 é maior ou igual a 7. Notem que aqui eu não estou fazendo negação. Aqui é até interessante eu escrever que isso daqui é a negação, né? Aqui é a negação. Aqui é a negação da proposição. E aqui não é a negação. Aqui eu só estou trabalhando a proposição para que fique mais claro, né? Fazer a trabalho aritmético, né? Para que fique mais claro, a gente consiga entender se essa proposição é verdadeira ou falsa. Menos 4. Tá, mas o que é? Que número é esse? Que número é o menos 4? Bom, então é o equivalente a gente fazer menos 1 vezes menos 4, que é o equivalente a gente, né, menos 1 menos menos 4 é equivalente a 4 positivo. Esta é a proposição. 4 é maior ou igual a 7. E aí vocês me respondam. Isso é verdadeiro ou falso? Tá? Então, 4 ela é menor do que 7, então a proposição é falsa. Ok? Qual que é a negação dela? Então, a negação dela, aqui meu quadro ficou pequeno, mas eu vou fazer a negação aqui, ó. Tá? Peço desculpa pela desorganização, mas a negação, olha, 4 é maior ou igual a 7. Qual é a negação? Tem que pensar nas duas. Ela está dizendo que é maior ou igual, então eu tenho que negar, né, com menor que, certo? 4 é menor que 7, certo? Então a gente tem aqui, ó, que a negação de P é verdadeira. Ok? E vamos destacar aqui que o problema pedia para a gente analisar quais das negações das proposições dadas eram verdadeiras, ok? A gente também, enfim, tá aí. Espero que vocês tenham entendido. Comenta ali para mim se vocês compreenderam
essa questão das negações. Então, a número 3, pessoal, ela pede para a gente classificar com verdadeiro ou falso cada uma das composições, das proposições, só que são proposições compostas, tá? Lembrando que a proposição composta, ela pode ser uma conjunção, quando a gente tem o e, ou uma disjunção, quando a gente tem o o, ok? Além disso, a gente tem que lembrar como que fica a tabela verdade. Vocês lembram da tabela verdade? Ó, vou fazer um resuminho aqui bem rápido, mas eu vou apagar, tá? Se a gente tem duas proposições, que é uma P e uma Q. Certo? E aí a gente tem a P, a gente faz assim, ó. A conjunção, a gente usa esse símbolo de conjunção aqui, Q. E aí a gente tem a tabelinha assim, ó. Né? A gente tem algumas possibilidades. A possibilidade de que P seja verdadeiro e Q seja verdadeiro. Se P for verdadeiro e Q for falso, P falso e Q verdadeiro, e P falso e Q falso. Essas são as 4 possibilidades, né, de combinação. Não tem outra combinação diferente dessas. Aí olha só. Vocês lembram como fica a tabela verdade? Olha só como é que é a ideia da conjunção. A conjunção, ela está falando que é uma e a outra. Uma e a outra. Então, quando a gente fala que 3 é maior do que 1, 3 é maior do que 1, é verdadeiro. Beleza. Então, P é verdadeiro. P é verdadeiro. Aí, 4 é maior do que 2. Então, a Q é verdadeira também. Ok? Beleza. Se as duas são verdadeiras, a conjunção delas, ela está perguntando assim, uma é verdadeira e a outra também é? Se as duas forem verdadeiras, ela vai ser verdadeira. É a única opção de uma conjunção ser verdadeira. É quando as duas afirmações, as duas proposições são verdadeiras. Então, ó, qualquer outra, né? Vamos ver vamos fazer a letra F, já que a gente está falando de conjunção. Aqui a gente tem disjunções. É uma ou outra. Aqui a gente tem conjunções. É uma e a outra proposição, ok? É uma conjunção. Quais são as outras possibilidades? Ó, se uma delas é falsa, isso daqui é falso. Isso aqui é falso, isso aqui é falso. Então lembrem que, ó, nesse caso aqui, a gente tem que a conjunção é verdadeira. Tá? Essa aqui é a análise lógica. Porque, de fato, 3 é maior do que 1 e 4 é maior do que 2. Então, é uma conjunção, é uma proposição composta, sendo que a proposição composta, ela como um todo, é verdadeira. 3 é maior do que 1 e 4 é maior do que 2. Proposição composta, verdadeira, basicamente porque as duas sentenças são verdadeiras. Ok? Agora, vamos ver essa de baixo aqui, ó, que também é uma conjunção. Depois a gente vai ver as disjunções, daí a gente troca essa tabela aqui, porque a gente vai mudar a tabela verdade para disjunção. Na conjunção a gente vai ter a seguinte, ó, menos 1 elevado à sexta potência. Quando a gente pega um número negativo e eleva ele a um expoente, né, ele pode mudar o sinal. Por quê? Se a gente tem menos 1 vezes menos 1, ó, menos 1 vezes menos 1. Isso aqui fica mais 1. Fica positivo, certo? O mais a gente não precisa escrever. Só que se a gente pega menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, isso aqui vai dar mais 1 vezes menos 1. Então dá menos 1. Ok? Olha só, esse daqui é o menos 1 ao quadrado. Esse aqui é o menos 1 ao cubo. E aí a gente vai para o menos 1 na quarta. O menos 1 na quarta, ele é o menos 1 ao cubo. Então a gente tem assim, ó, menos 1
menos 1, menos 1 e menos 1. Esse com esse, a gente pode fazer associativa, né? Aqui, ó, menos com menos vai dar mais, menos com menos vai dar mais com mais dá mais. Então aqui dá mais. Tá? Beleza? Então, sempre que o expoente for par, ó, ele vira positivo. Se o expoente for ímpar, é negativo. Só que a gente tem que tomar cuidado para que o menos esteja dentro do parênteses. Olha só, preste atenção. Menos 1 na sexta potência é diferente de menos 1 na sexta potência. É diferente, porque nesse caso aqui, o menos está dentro do parênteses. Aqui, o menos está fora do parênteses, não tem parênteses. Então, quem que está na sexta potência aqui é só o 1. Aqui é o menos 1. Então é diferente, ok? Eu vou apagar isso aqui tudo. Mas o grande detalhe é, se o expoente é par, o sinal fica sempre positivo. Então aqui a gente tem menos 1 na sexta potência, isso aqui é igual a 1. E aí eu pergunto, 1 é igual a menos 1? Não é, isso aqui é falso. Então aqui, ó, essa aqui é uma proposição falsa. Só colocar um Fzinho assim, né? Ok? Então, menos 1 na sexta potência, ela não é igual a menos 1. Ela é diferente. Então, quando eu afirmo que 1 é igual a menos 1, isso daqui é falso. Ok? Então, tem um valor lógico. Agora, quando a gente vem essa outra aqui, ó, essa outra proposição, para a gente poder analisar a conjunção, 2 elevado à quinta potência, tá? E aqui a gente tem menos 2 elevado à sétima potência. Olha só, expoente ímpar. Expoente ímpar, o sinal negativo permanece. Então isso daqui, ó, menos 2 na sétima potência, é um número negativo. Então, sendo um número negativo, é menor do que 0. 2 na quinta potência é um número positivo. Então, olha aqui, ó, ele está dizendo que um número positivo é menor do que um número negativo. Então isso daqui é obviamente falso também, tá? Aqui. Então a proposição que também é falsa, tá? Então aqui a gente tem um número positivo e aqui um número negativo, por causa do jogo de sinais, né? O sinal negativo, expoente ímpar, o sinal negativo permanece. Expoente par, muda o sinal, tá? Então, a gente já tem aqui que uma é falsa e a outra é falsa. Quando eu junto as duas de forma conjuntiva, que é o e, né? Eu estou fazendo uma afirmação falsa e outra afirmação falsa. Isso aqui é obviamente falso, tá? Então, a gente tem que P conjunção com Q é falso. Ok? Então, até eu vou marcar aqui. Essa é a característica da conjunção. Lembrando que a conjunção é assim. A tabela dela é assim, ó. Dependendo das entradas, né, a gente pode ter P verdadeiro ou falso. Q pode ser verdadeiro ou falso. As combinações possíveis são essas, mas a única combinação de conjunção que vai ser verdadeira é se as duas forem verdadeiras. Do contrário, é tudo falso, tá? Então aqui é falso, aqui é verdadeiro. Entendido essa parte? Tá? Comenta aí se vocês entenderam a conjunção. Aí, ao mesmo tempo, eu vou vir aqui e a gente vai analisar essas outras duas aqui, que são disjunções. A disjunção, a gente usa esse outro símbolo aqui, ó. Ok? E a disjunção tem uma característica interessante. A gente está dizendo que ou uma afirmação é verdadeira ou a outra é verdadeira, tá? Então, notem que a única forma de uma conjunção ser falsa é se as duas forem falsas. Do contrário,
é sempre verdadeiro. Vamos ver o exemplo que vai ficar mais claro, tá? Então aqui, disjunção. Uma ou a outra. Então a gente vai lá e analisa a primeira, P. P está dizendo que 3 é maior do que 1. 3 é maior do que 1, é verdadeiro. 3 é maior do que 1. Ou 3 é igual a 1. Então, 3 é igual a 1 é falso. Ok. Agora vamos analisar as duas juntas. Ou uma ou a outra é verdadeira? Sim. A P é verdadeira. Se a P é verdadeira, então se eu digo, ou o 3 é maior do que 1, ou o 3 é igual a 1. De fato, ou uma ou a outra é verdadeira. Então a disjunção é verdadeira aqui. Porque pelo menos uma das duas é verdadeira. Isso é o que diz a disjunção. Pelo menos uma das duas é verdadeira. Agora, se as duas forem falsas, daí não. Daí a sentença lógica é falsa. Tá? Vamos ver essa outra aqui. 1/2 é menor do que 3/4. 1/2 é menor do que 3/4? Eu gosto de pensar nisso como um gráfico de pizza. Divide no meio. Aqui a gente tem metade. 3/4. Divide em 4 partes e pega 3. Qual que é maior? 3/4. 3/4 é maior. Então, 3/4 é maior do que 1/2. Então, P é verdadeiro. Ok? Então, notem que a conjunção já é verdadeira só pelo fato do P ser verdadeiro. Ele nem precisaria analisar a segunda. Mas, no caso aqui, a gente tem que está dizendo que 5 é divisor de 11. A gente pode dividir 11 por 5? Pode, mas não vai dar um número inteiro. Então 5 não é um divisor. A condição para ser um divisor é que pegar o 5 como divisor de 11, isso aqui vai dar um número inteiro. Mas não vai dar um número quebrado. Tá? Então Q é falso. Sendo P verdadeiro e Q falso, a gente cai numa situação igual à anterior, na verdade, né? P, disjunção com Q, é falso. É verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro porque pelo menos uma delas é verdadeira. A única forma seria, né, se as duas fossem falsas. Que a gente poderia, por exemplo, ter o caso aqui, né, se aqui tivesse invertido. Colocasse 1/2 é maior do que 3/4. Aí aqui seria falso, aqui falso, daí daria falso. Entendido?